Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mileto Júnior. É assim, a pedido de um dos participantes, seguidores do canal, né? Ele ligou-me, pediu com que eu resolvesse o exame de admissão do Instituto, né, Técnico do EPT 2016. Ok, para resolvermos esse exame, ou melhor, eu vou resolver esse exame até onde puder, e vou resolver de forma muito rápida e pedir a quem não é inscrito no canal com que inscreva-se no canal e deixe seu like, se for possível também deixar teu comentário. Isso é, se o canal cresce, mais feeling moral terei de fazer esses vídeos. Os exames estão a se aproximar, acho que fevereiro, se não for o terceiro mês do próximo ano 2023, terão ou estarão a realizar os exames. Então, sem mais delongas, indo direto ao vídeo. Esse exame de 2016 tem 120 minutos e são no máximo 40 questões com 4 alternativas. A primeira questão diz o seguinte: a propriedade geral da matéria que os corpos possuem de reduzir o seu volume quando submetido a uma força ou pressão chama-se... Olha, esse exemplo, esse exercício tem a ver com o que acontece com o giz quando escrevemos no quadro. Nós aplicamos uma força sobre o quadro, né? E o giz acaba comprimindo, acaba desgastando, isso dividindo-se, acaba desgastando. Então, nós não vamos entrar na divisibilidade, pois nós estamos a dividir totalmente. Nós estamos a aplicar uma força e aquilo acaba diminuindo o seu volume, né? Ou variando o seu volume. Então, nós vamos optar em ir na opção A, que é compressibilidade. E a pessoa que realizou esse exame é de dizer ou de salientar que a pessoa acertou. Vamos para o exercício número 2. Para um corpo em movimento retilíneo cuja velocidade não varia em direção, sentido e módulo, pode-se dizer que a aceleração é constante e é nula. Vamos lá repetir, entender a questão. Para um corpo em movimento retilíneo cuja velocidade não varia, se a velocidade não varia, significa que nós não temos aceleração nesse corpo. Então, a alternativa B seria a correta. A A não é correta porque diz que a aceleração é constante. Se é constante, significa que temos algum certo valor da aceleração. Então, por isso, não vamos optar pela alternativa A, mas sim pela B, porque a aceleração é totalmente nula. Então, a pessoa que resolveu esse exame, mais uma vez, acertou. Vamos para o próximo exercício, o exercício número 3 nesse caso. A tabela representa o movimento de um ponto material ao longo de uma trajetória retilínea. Temos aí o gráfico que é dado espaço e tempo, espaço e tempo. Então, o ponto material está animado em movimento, é para sabermos que tipo de movimento é. Então, se eu divido 54 por 1, tenho a velocidade. Nesse caso, a velocidade será os 54 km por hora. Se eu divido 108 por 2, 54, reticência, estamos a perceber o que? Que a velocidade está ser a mesma, não está a mudar ou não muda a velocidade. Se a velocidade não muda, significa que estamos perante um tipo de movimento, que é movimento retilíneo
uniforme. Não pode ser retilíneo uniformemente acelerado. Se fosse acelerado, teríamos uma variação da velocidade. A velocidade ia mudar ou aumentar, ia aumentar em diferentes intervalos de tempo. Então, para a alternativa C, retilínea uniformemente variado. Variado é quando algo varia, mas nós estamos a perceber que a velocidade está a permanecer constante. Se a velocidade é constante, a alternativa que devemos colocar como correta é a alternativa A. O nosso amigo parece que aqui não marcou nada. Então, prontos, continuando. Teremos aqui o exercício número 4. O espaço percorrido pelo ponto material a fim de 10 horas no exercício anterior é de... Exercício anterior refere ao exercício número 3. Então, sendo assim, temos duas maneiras para resolver este exercício. Uma das primeiras, nós diríamos que para exercício 4, o espaço é sempre igual a velocidade vezes o tempo. Isso é produto entre a velocidade e o tempo. Nós temos a velocidade? Sim, temos. Nós definimos a nossa velocidade aqui sendo 54 dividido por 2. 54 dividido por 2 dá 54. Vezes o nosso tempo. Eles pediram com que a gente calcule o espaço no tempo 10 horas. Então, vou colocar aqui 10. Se eu multiplico 54 por 10, terei 540. O que? Quilômetros por hora, nesse caso, porque estamos a tratar de quilômetros por hora. Sendo assim, a nossa velocidade seria de 540 quilômetros por hora. Mas ok, vamos lá supor que você não queira fazer desse jeito. Aqui podemos usar métodos simples. Por quê? 54, diríamos que está para 54, está para uma hora. Uma hora aqui, quilômetros, né? E o que ia acontecer, ou o que vai acontecer? Nós precisamos do espaço, da distância do espaço após 10 horas. Então, vou colocar aqui 10 horas. E vou dizer, isso está para x. E vou usar o produto dos meios extremos. Isso vai ficar assim. X vai multiplicar com uma hora, que vai ser igual a 54 quilômetros vezes 10 horas. Hora posso tirar com hora, né? Vou ficar com x igual, sabendo que 1 multiplicado com qualquer número é igual a esse mesmo número, mas nesse caso estamos a tratar de letra x. X vezes 1 vai dar o próprio x. Então, se eu multiplico 54 por 10, dá o mesmo resultado ali de 540 quilômetros. Então, não, aqui não é por hora, desculpe, quilômetros apenas. Então, sendo assim, esse será o nosso espaço e esse também o nosso espaço, de duas maneiras diferentes de resolvê-los. Então, a alternativa que julgamos ser correta seria C. Continuando. No exercício número 5, temos ali o quê? Um ponto ou um corpo animado de movimento retilíneo uniforme percorre 70 km. Deixa eu extrair esse dado. Dado exercício 5, né? Espaço igual a 72 km. É meia hora. Tempo igual a 30 minutos. Meia hora significa metade de uma hora. Uma hora tem 60 minutos. Então, meia hora teria 30 minutos. Depois ele diz: a velocidade desse móvel é metros por segundo. Eles precisam da velocidade de metros por segundo. Então, obrigatoriamente, devemos transformar isto para metros e transformar os minutos para segundos. Então, sem mais delongas, 72 quilômetros, quilo é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Então, praticamente já convertemos. E minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Então, terei 30 vezes os 60 segundos. Isso tudo vai dar
1800 segundos. E aqui é mesmo que dizer 72, depois acompanhado por 3 zeros, metros. Então, esse é o nosso novo espaço, essa é o nosso novo tempo. Então, sendo assim, a velocidade será igual a divisão entre espaço pelo tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que tenho 72000 a dividir por 1800. Então, como eu não gosto de muitos zeros, vou procurar simplificar e vou ficar com 720 a dividir por 18. E se eu divido 720 por 18, isso vai dar 40 metros por segundo. Pronto, exercício 5, vamos procurar a alternativa correta. Metros por segundo seria 40 metros por segundo. Indo para o exercício número 6, o exercício número 6 diz o seguinte: em relação ao movimento retilíneo uniformemente acelerado, é falso afirmar que, uniformemente acelerado, no movimento retilíneo uniformemente acelerado, nós devemos ter a variação da velocidade. A velocidade não pode ser constante. Nós devemos também ter aceleração constante. Se temos a própria aceleração, significa que ela é constante. E devemos ter... vamos procurar alternativas. A linha A, queremos a falsa, lembrando. A linha A, a aceleração é constante. Isso é verdade. A aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. Verdade. A velocidade e a aceleração, a velocidade e a aceleração são perpendiculares. Não vem mentir para nós. A velocidade é sempre positiva se é acelerado. Movimento uniformemente acelerado, uniforme acelerado. Então pronto. Então significa que a alternativa que não é correta seria a alternativa C. Ok, partindo para o exercício número 7. O que temos no exercício número 7? O exercício número 7 diz uma velocidade de 15 metros por segundo. É correto? Corresponde a... Pronto. Eles deram velocidade, exercício 7. Disseram que era 15 metros por segundo. Pronto. Nós queremos essa velocidade em quilômetros por hora. Então, nós sabemos que 1 quilômetro por hora equivale a 0,277, que é 8 por lá. O que? Metros por segundo. Então, o que temos aqui? Temos metros por segundo, então metros por segundo estará embaixo de metros por segundo. Vou colocar 15 metros por segundo aqui. Então eu terei de procurar x. Então vou fazer produtos meios e o produto dos extremos. Quando faço isso, significa que multiplico 15 por 1 km por hora e divido por 0,2 Então, aqui eu estou a dizer 15 a dividir por 0,27778 lá mesmo, né? Teremos o que? Um valor aproximadamente a 54, conforme vê, tá aí. 53. Deixa eu colocar no lugar onde vamos com 53,99. Não. Então, esse valor é aproximadamente a 54 km por segundo. Então, a alternativa correta seria a linha B. Ok. Voltando, é o seguinte.
O exercício número 8 diz o seguinte: um veículo, né, parte do repouso em movimento retilíneo com aceleração constante e igual a 0,2. Praticamente, exercício 8. Exercício 8 dizem que a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, né? Depois, pode-se dizer que a sua velocidade a sua velocidade de distância percorrida após 3 segundos vale, ali querem velocidade e o espaço percorrido. Prontos, para tal, nós temos, ainda deram tempo, disseram que era 3 segundos. Prontos, sendo assim, nós podemos dizer o que aqui? A aceleração é dada por velocidade em função do tempo. Se precisamos de velocidade, então é só procurar isolar a velocidade. Isso é, a aceleração vai ser igual. A velocidade vai ser igual à aceleração vezes o tempo, usando meios e os extremos. Então a velocidade vai ser igual. Se já temos a aceleração que é 2 e temos o tempo que é 3, significa que a velocidade é igual a 6 metros por segundo. Agora vamos para o espaço. Espaço é dado por a velocidade vezes o tempo, certo? Então, se o espaço é dado por velocidade vezes o tempo, tendo nós velocidade aqui igual a 6, então significa que o tempo, o tempo deram-nos que era 3, então o produto entre a velocidade e o tempo, nesse caso o 3 e o 6, dar-nos já 18 metros. Então vamos para a alternativa D e marcamos, saímos dela. Ok, vou virar o exame. O que diz? Em qual dos meios o calor se propaga por conversão? Tipo conversão. Água, madeira, vácuo, vidro. Água. O calor se propaga por conversão. Qual desses meios? Nós diríamos água, né? Porque a madeira também pode propagar-se o calor por convecção. Mas nós sabemos que a madeira é um isolante. Isolante o que é? É um isolante não conduz corrente. Não conduz corrente e é mau condutor de calor. Por isso, casas feitas de madeiras não tem aquela história de haver variação de calor dentro. Variação de temperatura. Temperatura de fora ser dentro superior ou fora inferior. Tipo, ser a mesma que a de fora. Essa história toda é diferente. Então, madeira, não. Vácuo, calor, vácuo não. Vácuo não pode ser. Vidro, se for aquecer um vidro em contrapartida, acho que pode partir-se ou quebrar-se. Mas também pode propagar-se por convenção, porque uma chávena de chá aquece totalmente, né? Mas a água acontece uma coisa incrível. Se formos a colocar a água dentro de uma panela, né, a ferver, a água mais quente vai para cima e a mais fria para baixo. Aí nós usaríamos esse processo como se fosse conversão. Então eu ficaria com a alternativa A, porque a alternativa A é a mais correta para esse exercício. Vamos para o exercício número 10. Diz o seguinte: a densidade absoluta da gasolina, densidade 10. Densidade é algo desse jeito aqui, né? É de 0,7 gramas por centímetros.
cúbicos. Qual é em centímetros cúbicos o volume? Sabendo que a massa é igual a 42 ou 420 gramas. Então, pela unidade aqui, já dá para saber que a densidade é igual a massa sobre o volume. Porque dividiu-se grama é massa, centímetros cúbicos é volume. Então precisamos de volume. Haverá uma troca de posição entre densidade e volume. Significa que volume vai ser igual a massa pela densidade. Isso quer dizer que volume vai ser igual a massa 420, que vou dividir pela densidade, que é 0,7. Se eu divido 420 por 0,7, terei um número muito feio e grande, que é de 600 centímetros cúbicos. Então, a alternativa correta para esse exercício seria a alternativa C. Vamos para exercício número 11. Um corpo com a massa de 3 kg. Deram-nos um corpo com a massa de 3 kg. Está sujeita à ação de duas forças horizontais, ambas dirigidas para a direita, sendo F1 igual a 1 e F2 igual a 2 Newton. A força resultante que atua sobre o corpo tem módulo de... Pronto. Pegamos esse corpo de 3 kg, né? Está a ser puxado por duas forças. Deixa eu ligar aqui. Uma é força 1, outra é força 2. Então, o que vai acontecer aqui? Vai haver união dessas forças. Então, força resultante, será força 1 mais força 2. Então, quer dizer o que com isso? Quer dizer que será 1 mais 2, que vai gerar 3 Newton. Então, a alternativa correta está entre A e B. 3 Newton aqui. Ali diz 3 Newton, direção horizontal e sentidos da esquerda para a direita. Esquerda para a direita, ok. Esse bloco sairá da esquerda mesmo para a direita. Depois B, direção horizontal, sentido de direita para a esquerda. Então a alternativa correta aqui é esse corpo aqui vai sair do lado esquerdo para o lado direito. Pronto. Vamos para o exercício número 12. Temos aqui no exercício número 12, diz a aceleração de um corpo. A aceleração que um corpo adquire ao exercer ou adquire no exercício anterior, né, da pergunta 11, eles querem a aceleração. A aceleração é igual a massa vezes a gravidade, ou massa vezes a aceleração, desculpa, que estamos a falar de força resultante. A nossa força resultante no exercício anterior era de 3 Newton, que isso quer dizer que a massa do objeto também era de 3 kg, né? Vezes a aceleração. Precisamos da aceleração, então vamos isolar. Vamos colocar 3 Newton a dividir por 3 kg. E isso vai gerar 1 metros por segundo ao quadrado. Então a alternativa correta seria B. Exame bem fácil.
Diz aqui, das afirmações que se seguem, a verdadeira é a linha A, corpo luminoso, luminoso de luz é qualquer corpo que emite a luz recebida dos outros corpos. B, meio translúcido é aquele que se deixa atravessar totalmente pela luz. Feixe luminoso é um conjunto de raios luminosos. A lua é exemplo do corpo luminoso. E gaspa, como é que está a dizer aqui que a lua é exemplo do corpo luminoso? Não queremos brincadeira de criança. Isso aqui é totalmente mentira. Isso porque corpos luminosos são aqueles que têm o brilho próprio. Brilho não, tem a fonte de luz própria. Isso é exemplo sol, vela, chama da vela. Esses são corpos luminosos porque tem o seu próprio, tem a sua própria luz, né? Feixe luminoso, feixe de um conjunto de raios luminosos, é um conjunto de raios luminosos. Essa opção já está ainda a me baralhar um pouco, mas deixa lá ver, vamos lá ver outra. Meio translúcido é aquela que deixa passar, é aquela que se deixa atravessar, que se deixa totalmente pela luz. Que se deixa atravessar totalmente pela luz. Esse exemplo disso é vidro. Vidro que usamos das janelas e tal. Então, essa alternativa para mim B é correta. B é correta. Uma pedra largada a partir da superfície com velocidade inicial zero de uma certa altura em relação ao solo demora 3 segundos para tocar o solo. Então, esse exercício é idêntico a um do exame de 2017. Tempo de demora, diz ele, levou 3 segundos para tocar o solo, desprezando a resistência do ar e admitindo gravidade igual a 10 metros por segundo, pode-se afirmar que a pedra caiu de uma altura de... Precisamos da altura. Então, significa que aqui vamos aplicar a mesmíssima fórmula que aplicamos lá naquele exercício de 2017. Então, o que vai acontecer? Teremos que a altura vai ser igual. Primeiro, vamos simplificar esses dois. Vamos ficar com 5 vezes o t elevado a 2. E isso vai ser igual a 5 vezes tempo. Deram-nos 3 segundos ao quadrado. Então, vai ser igual a 5 vezes 9. E 5 vai ser igual... Se eu multiplico 5 por 9, dá 45 metros. Então, esse corpo, essa pedra, caiu após 45 metros. Vamos para o exercício número 15. O exercício número 15 diz o seguinte: qual é o valor de
30 ou 86 graus Fahrenheit na escala absoluta. Escala absoluta é a escala Kelvin. Devemos ter isto, que é a escala Kelvin. Então, nós primeiro devemos passar da escala Fahrenheit para Celsius. Depois de acharmos a temperatura em graus centígrados, vamos passar para os graus Kelvin. E a fórmula é 5 sobre 9, temperatura em Fahrenheit menos 32. Então teremos aqui temperatura em graus centígrados será igual a 5 sobre 9 é 86 menos 32. 86 sabemos de onde vem, né? Vem do exercício. Então, se eu faço a subtração entre 86 e 32, fico com 54. Então, TC vai ser igual a 5 a dividir por 9 vezes 54. Se eu multiplico 54 por 5, terei 270. E vou dividir 270 por 9. Já 270 dividir por 9 dá 30, né? 30 graus centígrados. Então a gente leva do graus centígrados para graus kelvins. Como é que a gente faz isso? Para levar a temperatura de graus centígrados para graus kelvin, nós devemos saber que teremos a temperatura graus centígrados mais 273. Isso é, temperatura graus Celsius mais 273,15, mas muitas das vezes não é usado vírgula 15, então aqui teremos 30 mais 273. Se eu adiciono 273 mais 30, terei 303 Kelvin. Essa é a nossa temperatura em grau Kelvin. Então, a alternativa correta seria C. Após isso, vamos para o exercício 16, que diz: o sentido de transmissão de calor entre dois corpos depende das suas ou dos seus estados físicos, das suas temperaturas. O sentido de transmissão de calor entre dois corpos depende das suas temperaturas, suas quantidades de calor, seu calor específico. Tem que ser B. Depende da sua temperatura, porque só transmite-se calor de um corpo para o outro se os dois corpos tiverem temperaturas diferentes. Isso é, o corpo mais quente transmite o calor para o corpo mais frio. Vamos para o exercício 17. Quando se mistura 1 kg de água com calor específico da água lidida a 70 graus Celsius, com 2 kg de água a 10 graus centígrados, obtém-se 3 kg de água. Depois eles perguntam. Não entendi a pergunta, mas parece que eles precisam da temperatura final. Então, o que temos aqui? Massa 1 vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura mais massa 2 vezes calor específico da água vezes a variação de temperatura 2 deve ser igual a massa 3 vezes a calor específico da água vezes
A variação de temperatura, 3. Então, o que acontece? Estes são os mesmos, então nem precisamos. Misturou-se uma água a 70 e qualquer coisa graus e a outra a 10 graus. 70 e qualquer coisa é massa 1. Então, terei massa 1 vezes temperatura final menos a inicial, mais massa 2 vezes a temperatura final menos a inicial, igual a massa 3 vezes temperatura inicial menos temperatura final. Temos que inverter sempre ali. O que acontece? Nós não temos temperatura inicial aqui do composto, mas sim temos a final do composto. E aqui nós não temos temperatura inicial, temos temperatura inicial. Então, o que a gente vai fazer? Vai substituir aqui pela respectiva massa, que é 1 vezes temperatura final menos 70, que é a temperatura inicial do corpo, mais 2 vezes a temperatura final menos temperatura inicial, que é de 10, igual a massa, que é 3 vezes menos temperatura final. Então, o que vai acontecer aqui? Teremos que a temperatura final, se multiplicamos isso tudo por 1, teremos isto mesmo. Teremos temperatura final menos 70, mais 2 vezes temperatura final menos 20, né? Igual a menos 3 temperatura final. Vou somar este e este, terei 3 temperatura final, vai ser o menos 3F passa para o outro mesmo, fica mais 3TF, que vai ser igual a soma desses dois, vai dar 90 negativos. Se passar para esse membro, teremos 90 positivo. Então aqui terei 6TF igual a 90. Então TF vai ser igual a 90 dividido por 6. Se a gente divide 90 por 6, teremos 15 graus Celsius. Então aqui nós vamos procurar a alternativa onde tem 15 graus Celsius. E não estou a ver. Não estou a ver essa alternativa. Poderemos nós ter falhado os cálculos. 70, 3, 6, mais 6, 20, que vem do produto. Ok, somam esses dois. 90, certo? Se está certo, tem que ser 15. Aqui nós não temos a alternativa correta. Não temos a alternativa correta, devia ser 15. Quando se mistura isso com aquilo, com 2 gramas de água, exato, obtém-se 3,5 kg de água. Ok. Tá certo. Deveria ser 15, não temos 15, então pronto. Vamos partir para outro exercício, que é 18. Diz o seguinte: a velocidade de um corpo que se desloca em linha reta, partindo do repouso, aumenta 1,5 metros a cada segundo. Cada 1 segundo aumenta 1,5 metros. Indique a variação. Indique a afirmação verdadeira. Linha A. A aceleração do corpo é de 3 metros por segundo. Se a velocidade
aumenta. Se a velocidade a cada segundo aumenta 1,5 metros, significa que a aceleração vai ser igual a 1,5 a dividir por 1. Então, não é verdade que dá 3. O corpo está animado em movimento retilíneo uniforme, acelerado. Verdade, porque aumenta a velocidade. Se aumenta, significa é movimento retilíneo uniforme, acelerado. Ficamos com isto. Exercício 19. As sensações retas dos êmbolos de uma prensa hidráulica. Temos A1, que é a área 1 igual a 1200 centímetros quadrados, e a área 2 temos 30 centímetros quadrados. Isso é êmbolo maior, êmbolo menor. Depois eles voltam a dizer o quê? Se for aplicado ao êmbolo maior uma força, êmbolo maior, força 1 igual a 100 newton. Qual será o valor de força 2? Então, aqui teremos F1 sobre A1 deve ser igual a F2 sobre A2. Precisamos de F2. F2 vai ser igual. Aqui multiplico A1 com F1 e A2 com F1. Assim, a dividir por A1. Então, praticamente teremos A2, que é 30, vezes F1, 100, a dividir por 1200. Simplifico esses zeros porque odeio. Vou simplificar o 30 também. Fico com 15 a dividir por 4. 10. 15 a dividir por 4. 10 a dividir por 4. E se eu divido 10 por 4, terei 2,5. Então, 2,5 seria a alternativa correta. E é a alternativa D. Prontos, vamos para o último exercício, para a primeira parte desse exame. Temos: deixa-se cair uma pedra de uma altura, então nos dar a altura, 19,6 metros. Quanto tempo leva a pedra a atingir o solo? Querem tempo em que a pedra leva para atingir o solo, sabendo que a gravidade é 9,8 metros por segundo. A fórmula é aquela mesma, de Q vezes o T ao quadrado a dividir por 2. Então, se precisamos de tempo, o tempo vai ser igual a 2 vezes a altura sobre a gravidade, mas tudo isso dentro da raiz quadrada. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é 2 vezes a altura, já deram 19,6 a dividir pela gravidade, que é 9,8. Agora vamos precisar de calculadora. Tempo vai ser igual a 2 multiplicado por 19,6 vai ser igual a 39,2 sobre 9,8. Se eu divido 39,2 por 9,8, teremos 4, que raiz quadrada de 4. E sabemos que raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, a gente vai procurar onde tem 2 nas nossas alternativas. E a alternativa correta é A. Então, por hoje vou parar por aqui. Farei outro vídeo a terminar a resolução do exame. Se neste vídeo tivermos cerca de 100 visualizações e pelo menos 100 inscritos.
Muito obrigado pela vossa atenção. Até outro dia. Tchau.